ditador cabeludo da Venezuela continua morrendo de inveja do ditador careca do Brasil. E, no final das contas, ele prendeu mais de 2.000. Mas o ditador da Venezuela ficou com inveja. Falou, pô, menos de 1.000 parece que você não participa do clube. E, nesse momento, nós temos um número que o chavismo já prendeu 1,1 mil manifestantes e você tem 23 mortos. Tá, que desde o início dos protestos na Venezuela contra o ditador Nicolás Maduro, 1.102, ainda menos do que o Brasil, manifestantes foram detidos pela polícia política do chavismo, que não a nossa Polícia Federal. Além disso, 23 pessoas morreram em virtude dos atos. Aqui no Brasil, não chegamos a esse nível, tivemos o Plesão e tal, mas tivemos bem mais do que 23 vidas arruinadas. Os dados são do Foro Penal, uma ONG defensora dos direitos humanos, que no Brasil nunca vi falar nada a respeito. Várias entidades do terceiro setor acompanham a onda de repressão na Venezuela. No Brasil, ninguém acompanha. 1.100 mortos é menos do que a gente tem no Brasil. E agora, o receituário nazi-comunista. Maduro quer criar campos de concentração para opositores. Nicolás Maduro, declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, sem apresentar as atas de votação, deu novo passo para tornar sua ditadura ainda mais escancarada com a construção de centros prisionais de segurança máxima para manifestantes detidos nos processos eleitorais. Decidir criar prisões de segurança máxima para todas as gangues de nova geração, milícias digitais, né? Como se refere aos venezuelanos críticos do regime, que estão envolvidos em guarimba, termo pejorativo usado pelo chavismo para chamar a oposição, e ataques criminosos. E não há perdão, ou seja, sem anistia, no quadro da Constituição e das leis para isso. Vamos fazer uma aposta para ver se essas prisões conseguem a reeducação e convertê-las em espaços produtivos. Lembram das falas dos ministros do STF sobre para reprogramar a mente das pessoas? Aliás, os campos de concentração não deveriam ser novidade. O Brasil teve e tem campos de concentração. Ora, eu preciso lembrar, isso aqui, essa imagem, por exemplo, é uma imagem dos presos do 8 de janeiro. Esse campo de concentração existiu no Brasil. Alguém precisa... Consegue aumentar o espaço da tela, Bruno? Isso existiu no Brasil. Alguém precisa lembrar que essa realidade, que não é vista pelas ONGs internacionais, não é fictícia e possível para o Brasil. Ela é uma realidade que aconteceu no Brasil, em escala maior do que a da Venezuela. Quando eu digo que a diferença é o cabelo, não é brincadeira. Tem o vídeo do campo de concentração aí, Bruno? Raposo! Ama Raposo! Não, esse não. Esse. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida olha a cara das pessoas. Do meu Jesus que vivo está. Isso tudo não é na Venezuela. Isso tudo é no Brasil. Eu preciso lembrar isso a vocês. Enquanto o Reinaldo Azevedo diz que o Maduro é bolsonarista, você não é maluco. Você não enlouqueceu. Maduro não é bolsonarista. Maduro é o Alexandre de Moraes de peruca. Ou com implante. Ou o Lula. A esquerda é isso. Você não vê nenhum candidato de direita no mundo dizendo que precisa regular o discurso da esquerda. Nenhum. Você nunca viu o Trump dizendo isso. Você não vai ver a Le Pen. Você não vai ver os conservadores no Reino Unido.
Você não vai ver Bolsonaro. Você certamente não vai ver o Milei. Essas notícias do Alexandre são as da última semana. Para quem não viu isso aqui, isso é uma coisa absolutamente de vomitar. Alexandre de Moraes nega a retirada de tornozeleira de ré do 8 de janeiro por tratamento de câncer. Sem anistia, sem perdão, como diz Moraes, como diz Maduro. A defesa havia solicitado a retirada da tornozeleira para que a ré pudesse submeter a tratamento de câncer. Mesmo com a delicada condição de saúde de Karina, Moraes decidiu, com base na documentação apresentada, que foi considerada insuficiente simplesmente por não especificar a data dos exames ou do início do tratamento. Como se fosse fácil você descobrir a data dos seus atendimentos no Brasil, no SUS. Viva o SUS. O ministro decidiu que o pedido não demonstrava necessidade. Não há motivos para o atendimento do pleito de suspensão da monitoração eletrônica. Um câncerzinho é motivo. Ele ressaltou que cabe a requerente de posse da data do exame, da cirurgia e internação do relatório médico dirigir-se ao STF pleiteando a flexibilização. Essa é só essa semana. Alguma ONG internacional, fez algum comentário? O que será que acontece se alguém xingar o Nicolás Maduro no aeroporto, digamos assim, em Roma? Porque também nesta semana, o advogado da família que foi acusada de hostilizar o Moraes aponta o erro da decisão. O advogado Ralph Tortman, que atua na defesa dos Mantovani, apresentou um novo recurso nessa semana, no caso que envolve o aeroporto de Roma. Na ação, ele pede ao Dias Toffoli acesso à gravação original das câmeras de segurança para submetê-la a uma perícia independente. Isso segundo porque, olha que loucura, a gente tem um advogado dizendo que o conteúdo foi adulterado pela Polícia Federal. A Polícia Federal está sendo acusada por um advogado de ser uma organização criminosa que adulterou provas para favorecer o ministro do STF. É a segunda. Atualmente, o material pode ser apenas consultado no STF pela defesa com horário marcado e não pode deixar a sede do tribunal. Por quê? Eu vou fazer aqui a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo. E eu falei na época que aconteceu, eu falei assim, olha, se essa história for verdade, vocês devem lembrar, eu acho que não sei se eu estava na Jovem Pan ainda, não sei aonde eu estava, mas eu falei assim, olha, se for verdade o que o Alexandre de Moraes está dizendo, nós vamos enxergar neste domingo, o STF vai ter vazado esse vídeo para o Fantástico. Se esse vídeo não tiver no Fantástico nessa semana ou na próxima, vocês podem ter certeza que o Alexandre de Moraes está mentindo sobre o que aconteceu naquele aeroporto. E mais de ano se passou e até agora nós não sabemos o que aconteceu no aeroporto de Roma. E claro, tem todos os problemas de processo penal, aí os caras não deveriam estar no STF, enfim, não vou nem entrar nisso aqui. Eu vou entrar no materialmente. Cadê a porra do vídeo do que aconteceu no aeroporto de Roma, Alexandre? O Dias Toffoli? Por que o Brasil não pode saber? Por que vocês podem saber mais do que nós? Se vocês trabalham pra gente, não nós trabalhamos pra vocês. A gente sabe a resposta. Mas a conta de vocês vai chegar. De todos vocês vai chegar. Até lá vocês vão continuar pegando essas pessoas perigosíssimas, como a moça do 8 de janeiro que pintou uma estátua de batom e aceitar a denúncia criminal contra ela. Perigosíssima essa moça. Essa senhora é uma meliante. Maduro está certo, tem que cuidar toda a força da lei. Supremo Tribunal Federal para essa moça, onde já se viu.
Já pensou se todas as estátuas do país começassem a ser pichadas de batom? Ah, não, esqueci. Quase todas as estátuas do Brasil estão pichadas, mas com grafite de criminosos na rua, vândalos, que não sofrem absolutamente nenhuma sanção do Estado brasileiro. Mas a mocinha, essa senhora aqui, dá para ver que a cara dessa pessoa era praticamente um Hannibal Lecter. Né? Essa moça, uma clara evidência, essas pessoas que estão em volta dela, essa família dela. Importante até que essa moça seja afastada, né, da família. A cara dela, de meliante, te vê claramente que ela é assim, porra, ali fechada com o Fernandinho Beiramar. Ah, não, se fosse, estava solta pelo STF. Mulher do batom. Do batom. E claro, a gente não pode esquecer, ainda nessa semana, o caso do Daniel Silveira, que nós trouxemos o advogado aqui dele na semana passada, continua preso há mais de 100 dias, assim como tem deputado preso, ex-deputado preso na Venezuela, a gente tem o do Brasil preso há mais de 100 dias ilegalmente. E claro, há o caso cada vez mais ridículo do Felipe Martins, que foi objeto de uma excelente coluna do Glenn Greenwald, que eu recebi do WhatsApp do Bolsonaro. Né? Quem diria? Eu sempre elogiava o Glenn Greenwald, eu era massacrado por isso. Quem diria que eu ia viver para receber no meu WhatsApp uma reportagem do Glenn Greenwald enviada pelo presidente Bolsonaro? Olha que mundo louco, dentro da Folha de São Paulo, falando mal do Alexandre de Moraes. Eu falei, caraca, isso é muito louco. O presidente Bolsonaro está me mandando... Se eu viajasse no tempo, para 3 anos atrás, e dissesse assim, olha, Paulo, vai ter um dia que você vai receber do Bolsonaro, por WhatsApp, uma reportagem do Glenn Greenwald falando mal do Alexandre de Moraes dentro da Folha de São Paulo. Eu digo a você, não tinha a menor chance de eu acreditar num negócio desse. Mas o mundo efetivamente dá muitas voltas. E não só o Glenn publicou, mas eu tiro o chapéu, porque ele é advogado, né? Aliás, é mais um jornalista que é chamado de blogueiro, apesar de ter um Pulitzer, porque ele não é jornalista de formação, né? O Glenn é advogado, constitucionalista, inclusive. E tá ele na Folha de São Paulo. Eu vou ler só uns trechos aqui para você. O princípio de que um cidadão só pode ser preso depois que se prove em um julgamento justo que cometeu crime é fundamental para qualquer sociedade livre. Essa é a premissa que fundamentou as reportagens da Vaza Jato no Intercept e a mesma que levou o STF a anular as condenações de Lula por Sérgio Moro. Doloroso, né? A prisão sem julgamento, mas é bom porque agora o Alexandre está apanhando pela esquerda, ele não está apanhando mais pela direita, ele está apanhando pela esquerda. A prisão sem julgamento justo é um dos atos mais graves que o Estado pode cometer. Existem circunstâncias muito restritas e raras em que isso pode ocorrer. A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional e se justifica para prevenir situações que podem colocar em risco um resultado judicial justo. Por exemplo, quando um acusado pode obstruir uma investigação ou apresenta um grande risco de fugir do país. Aí ele faz o paralelo com a Lava Jato, fala do Gilmar Mendes, de como o Gilmar Mendes era um grande defensor, né, desse estatuto. O Gilmar Mendes, que hoje virou carrasco, era o garantista. Aí ele entra aqui, no caso de Martins, Moraes justificou a prisão com base na alegação de que o ex-assessor havia deixado o Brasil a bordo de um avião presidencial, babá. Em outubro de 2023, um colunista do Metrópolis afirmou equivocadamente, acho que foi aquele Igor Gadelha, vale nada, que Martins deixou Brasília e foi para Orlando e evaporou. Aí eles utilizaram a reportagem para isso. E ele conta todo o histórico e diz assim como ocorre com todos os cidadãos, Felipe Martins deve ser punido se for provado em um julgamento justo cometeu algum crime. Mas ele nunca foi acusado, assim como eu nunca fui, acusado de ter cometido crimes, muito menos condenado por eles. Está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão, olha essa que frase forte,
está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão de Martins por Alexandre de Moraes, antes do julgamento, é falsa. A base é falsa. Martins está há quase 6 meses na prisão com base em uma alegação falsa. Já passou a hora de ser libertado. E eu digo que a conta vai chegar. E vai chegar. Moraes vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar pelo que está acontecendo. E esse é o início. Porque, no final das contas, quem precisa responsabilizar o Moraes são as instituições brasileiras. Esse é só um empurrãozinho. No final das contas, como vocês podem ver até na Venezuela, se o povo não resolve seus próprios problemas, e eu espero que nós não cheguemos a uma situação irreversível, como parece ter virado da Venezuela, embora, como eu demonstrei aqui, em vários aspectos nós já estejamos numa situação pior, nós temos algumas coisas que são melhores, né? O Brasil tem uma elite com interesses próprios e poder muito menos centralizadas do que existe dentro da Venezuela, né? O poder econômico, a cooptação das forças militares na Venezuela é muito maior. Eu acho que, embora nós temos o pior comandante do exército da história do Brasil, que, aliás, o general Tomás, não adianta ficar mandando recadinho para que tá atrás de mim, não. A pra puta que te pariu, não tenho medo de você não, porra. Ah, vou botar a inteligência do exército para investigar esse cara. Chupar, eu tenho medo de inteligência do exército? Porra. Já falei isso milhões de vezes. O sobrenome é Figueiredo. Pergunta em volta o que significa sobrenome Figueiredo. Acho que eu vou ficar mandando recadinho por terceiro. Que coisa de babaquinha. Quer me procurar? Pede meu WhatsApp, vem falar comigo. Diz que eu tô errado. Diz que eu tô errado nas afirmações que eu faço. Em vez de ficar fazendo encontrinho com jornalista, encontrinho com quem, recadinho. Olha, o general, o comandante do exército está puto com você, Paulo Figueiredo. Eu caguei, porra. Não durmo com o comandante do exército. Os caras acham que são muito mais poderosos do que são. Não tenho medo de nenhum deles. Vai fazer o quê? Vai me jogar na prisão? Eu já tive. Sobrevivo. Daniel Silveira vai sair da prisão. Vai sair da prisão herói. Você passa um perrengue um tempo e sai mais forte, pô. É um nível, né? Mas apesar desse borra-botas lá como comandante do exército, as nossas forças armadas como um todo não sofreram o mesmo processo da Venezuela. Podem pecar pela omissão, o que é grave, mas não estão no mesmo estágio de subserviência que estão as forças da Venezuela. Então, você tem os limites da força. Você tem a Polícia Federal, tá com um câncer em estado de metástase, mas tem muita gente boa ainda dentro da Polícia Federal. Muita gente boa. E as outras forças policiais, eu diria que são totalmente desalinhadas com o governo, com o Alexandre. Ou vocês acham que as forças policiais, a PM do Rio de Janeiro, a PM de São Paulo, é feliz com as decisões do STF, que soltam os bandidos que eles arriscam a vida para se defender? Que defendem a criminalidade, que defendem o tráfico de drogas? É claro que não.